A vida e morte de Mateus, discípulo de Cristo, anos 70 de nossa era. Mateus, também chamado de Levi, filho de Alfeu, era um publicano de Cafarnaum. Os publicanos eram odiados pelos judeus pelo fato de não se sentirem obrigados a pagar tributo ou imposto a príncipes de outras nações. Confira Mateus capítulo 9, versículo 9, Marcos capítulo 3, versículo 18 e Lucas capítulo 5, versículo 29. Quanto à honestidade dos publicanos, geralmente exigiam mais do povo do que era justo, sendo por isso que eram evitados por muitos. É por isso que os pecadores declarados, separados da igreja, eram comparados com os publicanos. Confira Mateus capítulo 9, versículo 11 e capítulo 18, versículo 17. Antes de Mateus se converter, ele ganhava a vida nesta profissão desonesta. Mas Cristo o encontrou com sua graça e mandou que o seguisse como discípulo. Seguindo um impulso interior, ele abandonou seu serviço e fez uma grande festa de despedida, na qual convidou seus colegas de serviço e também o Senhor Jesus. Tudo indica que ele esperava que, se os seus colegas ouvissem o discurso de Jesus, também se converteriam. Em seguida, Mateus deixou tudo para seguir o Senhor. Recebeu mais instruções e foi admitido como apóstolo, sendo fiel a este chamado entre os judeus até a morte de Cristo. Confira Mateus capítulo 10, versículo 3 e Lucas capítulo 6, versículo 15. Depois disso, ele foi enviado aos pagãos, tendo como campo missionário de trabalho o país da Etiópia. Mas antes de sair da Judéia, pela iluminação do Espírito Santo, ele escreveu seu evangelho na língua hebraica. Na Etiópia, suas pregações foram poderosas e acompanhadas por muitos milagres. Foi aqui que ele também deixou para sua posteridade o evangelho escrito por ele, no qual mostra claramente a sua fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e como ele se tornou homem pelo poder do Espírito Santo em sua mãe Maria. Confira isso no primeiro capítulo do Evangelho segundo Mateus. A história nos ensina que depois da morte do rei Aeglipos, que era muito ligado aos cristãos, o seu sucessor, Itacus, um pagão, passou a perseguir este apóstolo, e que em determinada ocasião, quando ele estava ensinando na igreja de Deus, mandou prendê-lo. Segundo alguns historiadores, ele foi cravado na terra e decapitado em Nadavar, a capital da Etiópia, onde, segundo Venâncio Fortunato, ele também foi enterrado. Este escritor escreveu há mais de 1000 anos: "No último dia, a cidade de Nadavar nos entregará o eminente apóstolo Mateus." Meu amigo e minha amiga, que essa história sirva de ânimo e de estímulo para você permanecer fiel até a morte. Lembrando-se sempre que Jesus promete dar a você, dar a mim, a cada um de nós, a coroa da vida. Um grande abraço, fique na paz do Senhor, um beijo no seu coração, do seu amigo e irmão Alexandre Bernardes.